A rodada passada seria perfeita se o Sport vencesse dos reservas do Internacional e se o Antônio Oliveira tivesse um pouco mais de coragem. Porque se a gente for parar para analisar, o São Paulo, na rodada passada, perdeu. O Inter empatou contra o próprio Sport. Se o Sport vencesse, afundaria ali o Inter bem próximo da zona do rebaixamento. O Vasco apanhou. O Fortaleza apanhou. O Vitória apanhou. O Juventude apanhou. Os únicos times que estavam ali flutuando na zona do rebaixamento ou que estavam na zona e venceram foi o Santos, no confronto direto contra o Vitória, ok. O Vitória está sendo ali com 9 pontos na 17ª colocação e o Santos subiu uma posição para a 18ª colocação com 8 pontos, ok. E o Grêmio, que venceu de forma assim bizarra com aquele pênalti escandaloso que não foi absolutamente nada contra o Bahia. Esses foram os dois resultados ruins de certo modo, mas o principal, que era o Sport vencer, o Sport não foi lá e concretizou os 3 pontos. Porque o Sport estaria hoje com 5 pontos. Olhando para o 17º, pô, tô a 4 pontos do 17º, não há de ser tão grande assim, e tô a 5 pontos do 16º e a 5 do 15º. Então seria uma rodada perfeita para o Sport. A rodada passada para o Sport vencer. E mais uma vez, pegando as reservas do Internacional, era só avançar as linhas, era só colocar uma formação agressiva, simples, 4-2-3-1, meia na meia, 2 pontas, um na direita e na esquerda, um centroavante, um primeiro volante mais marcador, um segundo volante um pouco mais para ter liberdade para construir, 2 laterais, 2 zagueiros, o que tivesse de melhor e o goleiro. Acabou, irmão, não tem muito mistério. Ganharia do Inter, avançaria os blocos, mas não. O quão danoso foi o trabalho do senhor Antônio Oliveira. Já repeti muito isso aqui em live, tá? Mas só para trazer o contexto. Amanhã tem Sport Mirassol, lá no Maião, dia 1º de junho, 11 horas da manhã, transmissão pelo Premier. O jogo contra o Flamengo foi adiado. Então, esse é o último jogo antes da parada aí para o Super Mundial. Pois bem, acaba, pelo amor de Deus. Para isso, pelo amor de Deus, para vir a janela, o Sport ia formular um elenco e a partir daí, e acho que vai precisar mudar treinador também, e a partir daí a gente tem algum tipo de expectativa e perspectiva ainda para essa Série A, porque por enquanto o Sport é um time morto no campeonato. Mas, mais uma vez, a rodada ela pode entregar coisas muito boas para o Sport. Primeiro, pega o Mirassol, óbvio que é infernal pegar o Mirassol lá no Maião. O Mirassol é favoritaço para vencer o jogo, porque, primeiro, o Mirassol tem uma equipe mais organizada, muito mais bem treinada, e o principal, né, que tem um treinador. Não acho que o Mirassol tem um super elenco, mas tem um treinador que potencializa as individualidades. Ponto. É bem simples. E tem um time mais bem entrosado há um bom tempo, que já jogam há um bom tempo. Mas depois eu vou alongar o debate sobre isso nos próximos vídeos. Vai ter live pré-jogo amanhã, intervalo pós-jogo, vai ter tudo, irmão. Então, vamos aos poucos, tá? Maturando aí que as ideias e as informações. Bom, dito isso, se o Sport mete 1-0 amanhã do Mirassol no Maião, que eu não acredito nisso nenhum pingo, o Sport vai a 6 pontos. Ganha de um time que, em tese, vai brigar para não cair até as últimas rodadas. O Vitória vai pegar o Corinthians na Neoquímica Arena, então a tendência é que perca. O Fortaleza pega o Flamengo no Maracanã, a tendência é que perca também. O Santos não vai ter vida fácil, vai pegar o Botafogo, mesmo sendo na Vila, não é um jogo fácil. O Juventude pega um Grêmio que nesse momento estão próximos ali, relativamente próximos na tabela. Então, acho que o Juventude tende a tropeçar aqui, um empate, mas a lógica é até que vença. Mas beleza, pode ser que tropece. Então, os times que brigam ali para não cair, vai ter uma vida difícil nessa rodada. O Ceará, que eu ainda não descarto na briga para não cair daqui para o final da Série A, pega o Atlético Mineiro, que não é o adversário mais difícil do mundo, mas não é o mais fácil também. Tá longe de ser, até porque o mais fácil é o Sport nesse momento. Então, assim, a rodada pode ser muito boa para o Sport. O Sport precisa fazer o papel, que é vencer. E pode encurtar um pouquinho ali a distância para o 16º. Vamos supor, a gente mete 1-0 no Juventude. Tem a parada para o Super Mundial. Depois volta e a gente pega o Atlético, foi mal, a gente mete 1-0 no Mirassol, depois tem a parada para o Super Mundial, a gente pega o Juventude. A gente mete 1-0 no Juventude. A gente tá muito vivo de volta para o campeonato, pô, firme e forte. O problema é, com esse treinador, dá para ter algum tipo de perspectiva? Não dá, cara, nenhuma, zero, perspectiva nenhuma, tá? E aí, só para pegar aqui todo o desenrolar do esporte nessa Série A no calendário em julho. Depois do Juventude, a gente pega o Atlético Mineiro longe de casa. A gente vai para a sequência de 3 jogos seguidos fora de casa. Mirassol, confronto direto, em tese. Não é porque o esporte nem briga, né? O esporte nem tá brigando pelo campeonato. Isso é que é a realidade. O esporte não está competindo nesse momento na Série A. O esporte é o lanterna fundado virtual rebaixado. Mas confronto direto, entre aspas, Juventude fora, outro confronto direto, longe de casa, lá no Alfredo Jaconi, depois Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, são 3 pauleiras. Por isso que a vitória contra o Inter era tão importante. E a gente não conseguiu nem ganhar contra os reservas do Inter.
barra alguns jogadores da base. Paciência. Depois, Botafogo, Ilha, Vitória no Barradão e Santos na Ilha do Retiro para fechar o mês de julho aí. Ainda tem Grêmio, tem Bahia nesse balaio, tem um jogo adiado contra o Flamengo para fechar as 19 rodadas, tá? Bom, você enxerga alguma perspectiva nesse momento com esse treinador, com esse elenco? Nenhuma. Zero. Absolutamente nenhuma, tá? Bom, vamos trazer aqui agora o contexto da série dessa rodada, mais alguns pontos importantes. E um vídeo que mandaram muito para mim. Cara, faz react desse vídeo, faz react desse vídeo. Esse vídeo é interessante. Vou trazer aqui para vocês. Abraço aí pro perfil Homem em Campo. Eu não conheci o trabalho deles, até que mandaram muito para mim essa publicação, que faz sentido. Não concordo 100% com ela, porque eu sempre tenho algumas coisas a discordar. Mas muito bom vídeo, tá? Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez, entrando em ação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Simbora. Goleiro do Sport hoje. Kaique França. Já estava na Série B. Sim. Tá. Quem são os dois melhores zagueiros do Sport se Thierry tiver à disposição? Thierry e Chico. Tava onde? Série B. Da B. Quem é o lateral do esquerdo do Sport titular? Cariús. Tava onde? Também na B. B. Quem é o lateral direito titular do Sport? Hereda. Jogava onde? Veio de graça na Série Mas B. jogava onde? Série B. Série B. Série B. Quem é hoje o volante titular do Sport que jogou ontem? Me parece que vai continuar ali. Zé Lucas. Tava onde? No Sub-17, não era nem 20, Sub-17. 17. Quem é o melhor meio-campista do Sport? Lucas Lima. Tava onde? Na B. Quem é o melhor atacante do Sport hoje? Barleta. Tava onde? Na B. Então vamos lá. É uma análise fácil para corroborar com o que o Thiago está falando. Se gastou mais de 60 milhões, entenda, errar em contratação, Faz parte. todo mundo erra. Poxa. Agora, nenhuma contratação, nenhuma, Presta. superar atletas da Série B que subiram para mim isso é muito grave. Estou falando de uma análise profissional, entenda bem. Na minha opinião, se os caras que fizeram isso tivessem lá todos, eram para facilitar a vida para Yuri. Todo mundo entregava a cartinha e partia. Eu estou trazendo dados. Sim. E se discordar, pode discordar com dados. A minha análise precisa ser profissional, não sou torcedor. Chega no Pernambucano, perde do Santa, perde do Náutico, é engolido pelo Retrô na final do campeonato e ganhou na força da camisa, nos pênaltis. Aí vai para a Copa do Brasil, é eliminado pelo Operário de Várzea Grande na primeira fase. Vai na Copa Nordeste, perde do Fortaleza, perde do Vitória da Bahia e perde do Altos do Piauí. Chega no Brasileiro, faz 7 jogos, 2 gols, cheio de derrota, sem fazer gol, na zona de rebaixamento, numa pior campanha do Sport. Óbvio que eu não preciso nem falar. A demissão foi atrasada. E vai trazer alguém, e aí eu preciso afirmar que conseguiu ser pior do que Pepa. Porque Pepa, veja bem, o Sport não finalizava, mas o Sport tinha criação de possibilidade de ganhar o jogo. Então, assim, o que é que eu estou dizendo como profissional? O critério de escolha do Sport para contratar jogador e treinador, eu não estou entendendo. Foi muito infeliz. Bom, essa é uma visão profissional que não sei se os seus amigos veem algo diferente. Quem é o goleiro? Bom, vamos lá, começando sobre a questão de elenco, né? Quem é um goleiro? Série B, Série B, Série B, Série B, verdade, tudo isso é verdade. Só que assim, aí mais uma vez, o trabalho do treinador. Por que Atencio não joga? O melhor atacante do Sport é a Barleta, mas por que Atencio não joga? Será que ele é tão ruim assim nos treinamentos? Eu já tô achando que é. Só que, porra, como é que o revelação do campeonato argentino e tal, campeão da Supercopa da Argentina do Raio que o parta, inclusive o Central Córdoba tá jogando no Libertadores, como é que Atencio tá treinando uma revelação do campeonato argentino, treina pior do que Carlos Alberto, treina pior do que Romarinho, treina pior do que Lene Lobato, ele desaprendeu a jogar bola de 2 meses pra cá, sei lá, é esquisito. Rivera é outro jogador que, assim, tá abaixo da expectativa que se criou em relação a ele, mas ainda assim é útil. Eu não acho que Rivera é banco desse time, não. Se bem que, por falta de opção mesmo, tá? Assim, é Rivera e Zé Lucas no próximo jogo contra o Mirassol, pelo menos. Por quê? Porque é o que tem de melhor. Não tem muito pra onde correr. Mas beleza.
No final das contas, a análise em relação aos valores eu concordo muito. A análise macro que ele quis fazer se gastou 60 milhões para nenhum desses ser titular é um absurdo. Tô super de acordo. Agora, em relação à montagem de elenco da Série B, o Sport tá afundado na zona por causa disso? Não. E não foi nem exatamente isso que ele quis dizer, tá? Ele quis falar mais dos valores investidos. Mas assim, o Ceará tem um time recheado de jogadores da Série B. Marlon, Série B. Caiu da Série A para a Série B. Fernando Sobral caiu da Série A para a Série B. William Machado estava na Série B com o Operário. Matheus Bahia estava na Série B com o próprio Ceará. Fernando Miguel, o Richard, o goleiro Bruno Ferreira também estava na Série B com o Ceará. Meio atacante Mugni estava na Série B com o Ceará. Pedro Hawaii estava na Série A com o Corinthians, beleza. Pedro Henrique estava na Série A com o Corinthians também. E Galeano estava no exterior. Galeano e Fabiano Souza estavam no exterior. Então a base do time do Ceará é um time de Série B. E do Mirassol também é de Série B. Gabriel, Série B. João Vitor, Série B. Muralha, Série B. Walter caiu do Cuiabá da Série A para a Série B. Lucas Jamon, Série B. Fabrício Daniel, Série B. Edson Carioca, Série B. Danielzinho, Série B. Tem mais quem aqui? A gente pode citar um arsenal aqui de jogadores do Mirassol que também estiveram na Série B. E aí, mais uma vez, o ponto. Quem estava bem ano passado está um pouco abaixo esse ano, do normal, do que estava na Série B. E eu não estou falando que está um pouco abaixo porque o nível da Série A subiu, não. Está um pouco abaixo na Copa do Brasil contra o Operário de Várzea Grande, pô. Tá mal no Pernambucano, pô. Fabrício Domingues. Tá horroroso. Tá muito pior do que ele esteve ano passado. Que talvez foi um ponto fora da curva da carreira dele. Muito provavelmente sim. Ele fazer 10 gols na Série A, na Série B, ser o artilheiro do time na Série B. Não é normal, segundo volante desses números, não é normal mesmo, não, é um ponto fora da curva. Então, assim, a análise dele em relação ao macro e do valor investido pelos jogadores que jogam de titular e que estavam na Série B, que o Sport não gastou nenhum real da temporada passada para essa, né? Eu sei que Barleto e o Sport gastou dinheiro, então vocês entenderam onde eu quero chegar. E todos os titulares, basicamente, não foi nenhuma dessas contratações de 60 milhões, é um absurdo. Isso é verdade. Qual é o critério de contratações do Sport? Pois bem, não tem, infelizmente. Aí eu concordo muito com a análise dele. De resto, o resto não tem muito que discordar. Conseguiram trazer um técnico pior do que Pepa, o técnico é horroroso. Antônio Oliveira é uma piada de mau gosto. Inclusive, já tem informação que Barleta não joga o jogo de amanhã, tá? Mas a gente vai alongar um pouco mais o debate sobre isso depois. É desesperador, cara. É desesperador. Vamos ver como vai ser os critérios agora das contratações para essa próxima janela, tá? Bom, aguardar. Mas vídeo muito bom, tá? Muito bem feito. Créditos aí pro perfil o Homem em Campo. Aliás, Homem em Campo, tá? Simbora. Agora, pra gente finalizar, craque Neto. Neto aponte 4 times que vão cair. Pra cair. Juventude, time pra cair. Esporte, time pra cair. Já caiu. Já caiu. Vocês não o Santos instituição. O time de hoje é time pra cair. Grêmio, time pra cair. Concordo com o Neto, tá? Grêmio é time pra cair, Juventude é time pra cair, é horroroso. O Sport é só com intervenção divina praticamente para escapar. E o Santos também tá caminhando aí pra Série B. Só que lógico, né? O Santos tem Neymar e tal, grana, vai ter meio da temporada, tá no outro patamar. Não acho que já caiu, vai cair, não. Não tô ainda nesse espiral. Pelo que joga na média, tem risco sim de cair. Mas tem capacidade ainda assim para reverter esse cenário, tá com 8 pontos, tá na briga, tá no bolo. O Sport aqui não tá nesse bolo, precisa se colocar nele, tá? Meu amigo, não é mole não, tá difícil, irmão. Sobre Pablo deu uma declaração ao GE na quinta-feira. Ele falou que o Brasil já rebaixou o Sport, mas a gente vai acreditar até o fim. Esse é o discurso que Pablo tem que adotar mesmo, que o grupo de jogadores tem que adotar, que a diretoria tem que adotar, mesmo a própria torcida do Sport encarando o Sport como um já rebaixado praticamente. Os caras têm que acreditar lá dentro, porque não adianta eu acreditar, o torcedor acreditar e eles lá dentro não acreditarem, é óbvio. E ainda restam 28 rodadas, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas, meu amigo, a cada rodada que passa, o Sport não vai pontuando, o cenário fica cada vez mais inviável, tá? Inclusive, o histórico aqui, tá, gente? Piores campeões do Brasileirão: Atlético Paranaense 2011, Santa 2006, Sport 2025, Avaí 2019, Ceará 2018, Chape 2021. Quantos desses escaparam? Apenas o Ceará em 2018, com 4 pontos em 10 jogos. O Sport tem a segunda pior campanha da história dos pontos corridos. E se não ganhar amanhã, o Sport vai fazer o recorde, né? Vai conseguir bater o recorde aí de todos os outros times, sendo a pior campanha da história do Brasileirão em 11 jogos. Vai ser pior do que o Atlético Paranaense, porque o Atlético venceu na 11ª rodada, o Santa Cruz venceu na 11ª rodada, e aí o resto é resto, né? Bom,
O Sport pode igualar, aliás, pode superar a pior campanha amanhã se não vencer do Mirassol. E qual é a tendência? É que não vença mesmo, tá? Infelizmente. Ué, meus amigos, não é mole não. Aguardar. Falta um treinador pra gente. Time, acho que tem pra competir bem mais. Elenco, tá fraco, muito ruim. Time tem, pra mim. Elenco, e principalmente treinador. Aí tá difícil, viu? Tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.